ao mesmo tempo que a gente está discutindo isso, né, de como resolver esta questão da criminalidade dentro da escola, o que o Congresso Nacional está fazendo? O Congresso Nacional está dando uma lambujinha, né, para quem comete crime, mas ainda não foi condenado, né? Vamos lembrar aí, o projeto de lei que pune a discriminação de políticos era só para pessoas politicamente expostas. No começo, no texto original da Dani Cunha, o Cláudio Cajado deu uma cajadada, fez um substitutivo e incluiu ali, além das pessoas politicamente expostas, senhores, quaisquer pessoas que estejam sendo investigadas, pessoas que são processadas, são réus, e pessoas condenadas, mas sem trânsito em julgado. Por exemplo, o cara é estelionatário, ele já deu golpe em vários bancos. Ele tem um dinheiro, mas ele é estelionatário, foi condenado, mas está em recurso. Se ele for no banco tendo recurso, por esse motivo de ser processado por estelionato a banco, não se pode negar a abertura de conta a ele. A gente está vendo na sociedade hoje um movimento que quem é honesto, quem não responde por nada, quem paga seu imposto, faz tudo direitinho, trabalha o dia inteiro, fica endividado para sustentar a família, para pagar a escola, para pagar plano de saúde. A pessoa assim, esta pessoa pode chegar no banco, porque ela não vai ter dinheiro, porque ela não dá, é muito gasto. Aí você, não pode, você tem muita conta, tem mês que você não paga dali 3 meses, você não. Agora chega o estelionatário, tem lá que é o dinheiro dele, eu quero abrir a conta. Mas tem lá, ele é condenado, ele fraudou 3 bancos, mas ainda não transitou em julgado. O banco tem que falar assim, senhor, por favor, né? Sente-se aqui, o senhor quer água, café ou chá? Tem que ser assim. Essa sinalização que o Congresso está fazendo, ela pode beneficiar mais de 390 mil pessoas, entre as politicamente expostas e aquelas que têm envolvimento em qualquer fase de processo criminal, mas que ainda não tenha transitado do julgado. Aí eu falo, o cidadão de bem, que não é processado por nada, que não faz mal a ninguém, ele vai pedir o quê? O que ele vai pensar? A gente está criando uma sociedade em que não é uma vantagem você ser bom, ô Tomé. Não é uma vantagem. E aí? Faz tempo, né? Faz tempo. Já faz tempo. Já, desde a Constituição de 88, a gente viu uma Constituição que ela parece que ela protege comete crimes. Hoje você cometer qualquer crime, né? A gente vê os inúmeros crimes do colarinho branco que aconteceram nos últimos anos. O que aconteceu? Nada. Tá todo mundo solto. Inclusive, até nesse último final de semana, nós vimos Sérgio Cabral passeando no Rio de Janeiro, né? Indo tomar uma bebidinha ali e tal. É coisas que a gente não consegue compreender. Ele só tinha 200 e poucos anos de sentença. Exatamente. Não foi condenado. Não tem transitou em julgado. Aí nós vemos, né, tudo que aconteceu na Operação Lava Jato acabar por conta, né, de uma canetada, tirando a competência de uma vara em Curitiba, como se todos aqueles crimes não tivessem acontecendo. Então, existe uma inversão de valores no Brasil. Eu, hoje, como político, eu dou autorização a qualquer um de vocês que quiser me encontrar na rua e quiser falar qualquer coisa para mim, que digam. Mesmo que vocês me ofendam. Óbvio que ninguém quer ser agredido fisicamente, isso eu não pactuaria de maneira nenhuma. Mas quando uma pessoa, e a grande maioria dos brasileiros, vê crimes acontecendo durante muitos e muitos anos, como, por exemplo, 43 milhões dentro de um apartamento, e aquele deputado circulando em Brasília. Você encontra um deputado desse e você pensa quantas pessoas morreram ao longo dos anos por conta dessa corrupção e você não poder falar nada? É uma inversão de valores no Brasil absurda. Nós temos que parar de passar a mão nesse tipo de atitude que tenta defender uma classe que assaltou o Brasil. Isso está contaminando toda uma sociedade e vem de cima para baixo, Pavinato. Nós não podemos mais viver dessa maneira. Nós não podemos permitir como sociedade que pessoas que cometeram crimes, e a grande maioria dos políticos que nós conhecemos cometeram sim crimes. Veja aquela lista Odebrecht. Como você encontrar uma pessoa dessa na rua e não dizer nada para ela? Quer dizer, nós temos que nos calar agora para tudo? E o pior de tudo, você pode ser preso e condenado a 4 anos de prisão. Eu, algumas semanas atrás, eu estava olhando alguns crimes que estão acontecendo na região do centro de São Paulo.
Tem alguns criminosos que já foram soltos, que roubaram telefone celular, que roubaram carteiras, que já foram soltos em 60 dias 14 vezes por uma audiência de custódia. Então, ou seja, a pessoa vai, rouba um telefone celular e no dia seguinte está solto. Não, daqui a pouco... Esse é o Brasil que nós vivemos. O que a gente está vendo... O 8 de janeiro, ele trouxe uma questão muito complexa para o Brasil, senhores. A gente começou a falar em crimes antidemocráticos. E o que está acontecendo aqui é que a gente parece... O crime de opinião hoje, ele é gravíssimo, mas você estuprar... Tanto que 1% dos estupros, que já é subnotificado nas delegacias, só 1% encarcera o estuprador. Só 1%. Assassinato. Mais de 30% dos homicídios no Brasil sequer são revelados quem foi o assassino. São problemas resolvidos no Brasil. Mais de 30%. Então a gente está falando hoje em estupro democrático, homicídio democrático, mas a opinião, e não existe crime democrático. Não dá. E agora, Pavinato, estão ainda querendo acabar com a possibilidade das nossas polícias poderem abordar as pessoas. Você não pode mais fazer uma abordagem. Olha que loucura. Como um policial, você imagina, um policial ele é preparado para ter um olho, para que ele perceba se tem algum crime acontecendo. E qual é a maneira que ele tem de poder coibir esse crime? Fazendo uma abordagem. Você chega, aborda a pessoa, revista a pessoa, se tiver tudo em ordem, a pessoa apresenta a sua documentação e ela vai embora para casa. Se eventualmente um policial abordar alguém que tenha uma quantidade significativa de drogas dentro do seu carro, ela pode não ser presa, porque a abordagem foi ilegal. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Esse não é o mundo que eu quero viver. Veja, não é o mundo que eu escolhi para mim, para minha família. Você falou do caso, que esse caso da semana passada, que o traficante estava condenado, preso. Foi preso, ele não começou, porque eles acharam 2 quilos de cocaína lá. Transitou em julgado, culpado, estava preso, aí vem um ministro do STJ e fala: ah, não, a abordagem por ele foi preconceituosa. Só abordaram ele porque ele estava nervoso. Isso. Nossa, me espantaria alguém calmo com 2 quilos de cocaína andando na rua ao meio-dia. É isso que me espantaria. É isso que me espantaria. Eu não sei que mundo vive o ministro Sebastião Reis Júnior, mas me espanta. Bom, pôs ele na rua. Quem é que vende arma ilegal no Brasil? O tráfico. Se o tráfico está com esse pacote de facilidade, você nem pode discriminar no banco. Então ele pode guardar suas economias num banco, por exemplo, o traficante. Porque se ele não está condenado com trânsito em julgado, Dani, ele vai lá, põe o dinheiro no banco, o banco tem que aceitar. Então é mais fácil ainda para ele tocar a atividade criminosa dele. E ainda a gente quer falar que o problema da internet... Essas são as incoerências que deixam a população cada vez mais desacreditada no país, desacreditada no governo e, claro, para aqueles que são crianças, são adolescentes, desacreditados até no futuro, porque não vem qualquer tipo de possibilidade de atuar de uma forma correta, não é? De forma que, seja realmente reconhecido na sociedade por trilhar um caminho adequado, por trilhar um caminho do bem. Os bancos, Pavinato, eles têm uma coisa que o governo também deveria ter, não é? Que é algo chamado análise de risco. Ao realizar essa análise de risco, o banco ele pode aceitar ou não a abertura de determinada conta, aceitar ou não fornecer empréstimos, aceitar ou não qualquer tipo de outro investimento que uma pessoa queira fazer. Agora, os políticos, eles querem cada vez mais se blindar, porque eles acreditam que eles estão numa casta, ou boa parte deles, né? Porque nós temos aqui o Tomé e o próprio Daniel também, que estão realmente fora desse tipo de características da maioria dos políticos que nós vemos no nosso país. No entanto, é essa maioria que está fazendo esse tipo de legislação para se proteger justamente da possibilidade de realizar qualquer tipo de ação que é inadequada ou ilegal. Porque o banco, ele pode sim analisar e ver sua análise de risco ali e verificar, isso aqui não é adequado, não posso ter esta pessoa aqui no meu banco que pode gerar outros problemas ainda maiores, não é? Que vai depois, mais para frente, atuar ou até mesmo atingir o próprio banco. Ou seja,
esses políticos, eles querem se brigar. E agora não só os políticos, né? Porque eles abriram ali uma cascata de possibilidades que vai ali sem fim, que é daquela extrato da sociedade que já tem diversos privilégios e eles querem se manter acima da população. Vocês não estão acima da população. Vocês são servidores públicos. Vocês têm que agir com transparência. Isso aqui é um absoluto absurdo. Agora, Daniel, o estuprador, o traficante, o estelionatário, o homicida, se não tiver condenação transitada julgada, pode abrir conta em banco. Agora, o influenciador digital, por ser investigado, não pode ter uma conta no Twitter. Faz sentido? Pois é, muito complicado, Pavi. Agora, só se me permite discordar um pouco do que o Tomé falou agora há pouco, que isso começou em 88. Essa história já começou faz muito tempo. O Brasil é o país onde quem consegue se organizar e ter uma voz política vai extrair algum benefício, algum privilégio. E não é à toa que o Brasil é um país pobre. Assim funcionou sempre e continua funcionando assim. Por hora é uma associação de um setor, de uma indústria, de um setor econômico específico. Por hora é algum grupo, associação com alguma finalidade específica. E às vezes também vai ser os políticos, porque eles têm o maior acesso à Câmara dos Deputados, porque eles estão ali. Então eles vão sempre que possível criar leis que vão, de alguma maneira, favorecer eles mesmos. É só ver cada revisão de leis eleitorais que a gente vê no Brasil. Todas são desenhadas para manter quem está lá naquele lugar. Então, a história do Brasil é essa. O Brasil não é um país pobre à toa. E, muitas vezes, o que a gente tem visto agora é um passo além disso, onde o judiciário, que deveria fazer um trabalho técnico isento, está tomando lado. E, ao tomar lado, começa a dar sinais de perseguição de pessoas que não concordam com a linha de posicionamento do governo. Então, por isso que a gente vê, como você disse, Pavi, alguns influenciadores sem poder fazer conta no Twitter e outros jogando fake news todos os dias, né? Então, se quiser, a gente pode mencionar nomes. Pode mencionar o Janones, pode mencionar. Janones é o mais óbvio deles. É fake news todos os dias e que nem sequer recebem notificação. Então, ou algum tipo de suspensão, algo do gênero. E aí, então, esse é o país que a gente tem. O PL, ele vai tornar mais... 2720 esse PL, né? PL 2720 da Dani Cunha, substitutivo do Cajado. Esse Cajado, vou falar. Esse Cajado que tá nesse governo, hein? Ele pode tornar mais vantajoso ser criminoso no Brasil do que você ser um chefe de família que se endivida para manter todo mundo com a educação e a saúde em dia? Ô, Pavinato, vamos lá. Você já sabe o que eu acho desse PL. Primeiro, que eu acho que o PL veio num momento inoportuno, né? Porque tem muitos temas importantes para serem discutidos no Congresso do que discutir questão de pessoas politicamente expostas, não é? Acho que a urgência também foi outro absurdo, né? Porque não precisava ter uma urgência para aprovar um projeto desse. Mas esse projeto de lei veio para coibir algo desproporcional e desarrazoado que as instituições financeiras faziam com político, e não só político. O projeto de lei não fala político, fala pessoas politicamente expostas. Tá? Quando você abre uma conta no banco, você preenche o cadastro, né? E você coloca lá se você é político, e você coloca lá se você é pessoa politicamente exposta. E, se você não for, você coloca se você tem parentesco com essas pessoas. Se você tem parentesco com essas pessoas, você praticamente entra na regulação de pessoas politicamente expostas. Não era só tirar isso? Então, a gente vai falar, o que acontece é o tirar seguinte, isso, deixa igual para todo mundo. Então, há um absurdo gigantesco, né? E esse PL, ao contrário de que muitas pessoas estão propagando por aí... Mas peraí, esse substitutivo que colocou aí o investigado, o réu e o político condenado. Investigado. Não. Qualquer pessoa. Político investigado. Pessoas politicamente expostas, vírgula. Tá certo. Pessoas investigadas. Tá certo, não são Pavinato. quaisquer pessoas. Tá certo, Pavinato. Tá certo. E o pai de família? Eu sou o defensor da Constituição Federal. E o pai de família? Né? Que está endividado? Que você só pode ser considerado criminoso quando esse julgado do processo. Mas então não tem que valer isso para todo. Por que tem que ter uma lei para falar? Olha, você que é investigado e condenado, você não pode ser discriminado. E o pai de família pode. E o seguinte, e o projeto de lei fala o seguinte, o banco continua podendo recusar o cadastro, continua podendo recusar a concessão de créditos, desde que justifique tecnicamente. Agora, não, se o cara foi condenado por estelionato a bancos, mas não transitou em julgado, ele não pode usar essa justificativa. Ele não pode.
O que é discriminação? É um serviço colocado... O criminoso não pode comprar água na padaria para beber e hidratar? Pode, o cara morre de fome? Não. É um serviço colocado à disposição Mas também. é diferente, não. Como não? Felipe, olha, É a mesma lógica. Não. Nós não podemos... Você coíbe Felipe, o crime tendo a regulação daquilo. O cara não vai usar uma água para cometer crime. Eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso. Eu estou falando do estelionatário que comete é a arma do estelionatário, é o banco. Eu sou um político Qual o hoje. problema? A água não é. É muito Vai chegar com a água assim, vai jogar o copinho, vai dizer, tchá, não é isso que eu quero dizer, Felipe, olha, passa a carteira, Deixa eu te falar uma Se coisa. está um serviço lá colocado à disposição, ele é obrigado a prestar o serviço para criminoso também. Eu vou falar uma Não coisa. é obrigado. Não é obrigado. O criminoso tem que colocar o dinheiro onde? Debaixo do Não banco? é obrigado. Debaixo do banco da... Não é obrigado. do carro? Ele tem análise não de podia nem risco. ficar Não com é o dinheiro obrigado. com o produto do crime, Felipe, né? olha... Primeiro, Ninguém é obrigado nenhuma a dessas nada. pessoas Então tem rasga o dificuldade de CDC. acesso. A nada. Rasga o CDC, então. Olha só, eu sou um político Pode defesa hoje. do consumidor. Eu sou um político hoje. Um político não pode ter um tratamento diferente do que uma pessoa normal. Mas esse é o contrário. Esse é o Existe contrário. calúnia, Desculpa, esse é o contrário. existe injúria. Esse Esse é o negócio contrário. de chamar Não, não, político, de, Tomé, esse é o político de contrário. vossa excelência, né? Quando você chega num lugar, você é diferenciado de todo Exato. mundo. Eu trabalho para você hoje. Eu trabalho para todos Mas, vocês. Tomé, é o contrário agora. E vocês são as vossas excelências e vocês é que merecem ter um tratamento diferenciado. Um político não pode ter um tratamento diferenciado. A pessoa pode estar indignada com o trabalho que eu fiz e me encontrar na rua e falar alguma coisa para mim que discorda de mim. A questão toda com esse atual governo que nós estamos vendo é que qualquer coisa que se fale para um político, a pessoa ela pode sofrer algum tipo de ação criminal contra isso. Sabe o que vai acontecer? Está calando as pessoas. O que está acontecendo é que nós estamos perdendo a liberdade de expressão. Qual foi o último político que você viu que foi caluniado, que foi maltratado, que não cometeu realmente um crime? A calúnia está fora. A calúnia está fora do Nós processo. sabemos. A calúnia não está mais... Agora, como é que não, mas fica, tem uma premissa, que tem a uma premissa gente tem equivocada. pessoas que tiveram as contas bloqueadas por crime de opinião no Brasil. Sim. E agora? Decisão judicial. E aí? Não, agora tem uma premissa errada na argumentação do Tomé, que é o seguinte, no caso de Pepe, que é pessoa politicamente exposta, o político não tem um benefício maior do que a população em geral, tem menor, tem muito menor. A regulação é muito mais rígida para a política. Eu concordo, mas eu concordo. Então o que está fazendo, na verdade, é o seguinte, está equiparando. Nesse caso específico, ok. Ué, não é igual? Dito Por isso, não é igual, diante de todas as outras condições diferenciadas de privilégio que os políticos têm no Brasil... Não é só você Você riscar. mirar isso e buscar justiça através Não é disso. só você riscar. Não Não é só você Não é riscar. um sinal para a sociedade. Não é só você riscar. Aí é Ó, discussão. não é só você acabar com o conceito de politicamente exposto, aí todo mundo fica igual. Isso. Pronto. pior, né? Mas agora você faz uma lei para falar que o politicamente exposto, o investigado, Os o familiares, o os condenado sem exatamente. trânsito julgado, você discrimina mais Aí depois vem o ainda. sindicato.